Cena 1, Ricardo Stel em Gente que Compreende Gente. Ação! Olá a todos, hoje estou aqui com o Ricardo Stel, é um prazer estar aqui com ele, em Gente que Toca o Ser da Gente. Ricardo é gente que compreende gente, e uma gente que não se compreende, mas procura se compreender como gente, para poder um dia compreender a gente. Então, para isso, Ricardo Stel é psicólogo, mestrado em psicanálise, psicanalista lacaniano, não devoto de São Lacan, diga-se de passagem, professor, escritor, poeta e músico. Mas afinal, Ricardo, o que é a linguagem? Jorge, muito boa tarde, obrigado pelo convite e também estendo os cumprimentos a todos que estão vendo esse vídeo agora. A questão da linguagem, né? Eu convocaria nesse momento George Agamben, né? Que ele vai falar sobre a questão de que o humano não tem som. Os animais têm som, né? Os cachorros latem, os gatos miam, mas qual o som do humano? Agamben vai dizer, o humano não tem som. O humano tem uma linguagem. E esta linguagem, o que ela é? Ela é aquilo que nos protege do real, do insuportável, e que permite a que nós humanos criemos fantasias e tenhamos um lugar no mundo, consigamos dar um destino a nós mesmos. Então a linguagem, mais do que uma comunicação entre pares, ela serve para dar um lugar de um eu sou, né? Um ego, diante do insuportável do real. Tu está dizendo então que essa linguagem, no fundo, é um absurdo que dá o sentido do que é o humano. Para o ser, se diz humano. Exatamente. Toda linguagem, no fundo, é um absurdo. Lacan diz que nós somos atravessados pela linguagem. Eu estou falando isso porque eu acho que essa é a genialidade dele, né? Que nós não temos linguagem, nós não possuímos linguagem, mas somos atravessados por ela. Seria como o alien e seu hospedeiro? Vamos lá. Existe no primeiro momento, vejamos, quando nós viemos ao mundo, nós adentramos ao mundo, nós não temos uma linguagem, nós temos sensações, percepções, que até a Pierre Lonier vai trabalhar. Em determinado momento, nós somos atravessados pela linguagem que vai nos dizer o que são as coisas. E vai nos dar um lugar para enxergarmos as coisas. No próprio contexto, onde nós somos criados nesse contexto, há uma linguagem, vai ter um significado para aquela linguagem. Então ela nos atravessa, ela nos faz efeitos. Ou seja, o que seria o ser humano? Feito e efeito da linguagem. Uma palavra que pode me atravessar e causar ojeriza, em ti já não. Sim. Uma palavra que pode fazer ver belo, para mim pode fazer ver feio. Nós vemos a partir da linguagem das palavras. Por isso que o Lacan diz que nós somos atravessados. Porque esse atravessamento é que permite que a gente enxergue o mundo. Mas como a gente enxerga? Por isso que o Lacan fala da esquise do olho do olhar. Nós olhamos por uma fenda que nos foi dada. Nós não enxergamos pelos nossos próprios olhos. Nós enxergamos pelo olhar de um outro. Um grande outro. Esse grande outro também é a linguagem. Por exemplo, pela manhã, quando a gente acorda do sonho, o que a gente fala do sonho? A gente transmite ele por linguagem. Em todo momento nós estamos ligados com a linguagem que nos atravessa, que nos permite fantasiar, nos posicionar e fantasiar também o outro. Então vamos imaginar, tá? Vamos entrar num delírio aqui. Imaginemos então que a linguagem é como um alien. É como, né? Uhum. Então, vou pegar o filme. Um estrangeiro. Isso, o Alien, o original, tá? O original de 1970 alguma coisa. Sim, não revela a nossa idade, por favor. Na época que o filme era bom. Então, assim, imaginemos que a linguagem é o Alien. Então, a linguagem seria o 8º passageiro, que é o nome do filme. A Ripley seria a 7ª passageira. Para ela, os 6 estão mortos. Mas vamos imaginar que os 6 foram tomados pela linguagem, foram atravessados por ela. E ela não. Então, para ela, os 6 estão mortos. Só que vamos imaginar, então, que esses 6 que têm a linguagem, para eles, ela é a coisa, né? Ela é o alien, ela é a não linguagem.
Então não haveria o alien, haveria ela, que seria esse alien que eles estão diante da coisa, que seria esse absurdo da não linguagem. Eu consigo entender assim que a dificuldade até de falar coisa, porque coisa eu tenho que passar por um sentido de linguagem, né? E o que seria falar algo sem passar por nenhum sentido de linguagem, né? Eu estou chamando de coisa mas é um absurdo na dificuldade de expressar isso. Daí eu fico pensando tem um autor que você fala bastante, Fedidá, que ele fala sobre a sensação de horror, né? Um horror que toma conta do analista diante de algo, do analisante, que ele não tem simbolização, que não tem um sentido. E a única coisa que toma ele é uma sensação plena de horror sem motivo. Aí eu fico pensando que a única coisa desses que tem linguagem e não linguagem é somente a sensação de um horror puro. Mais nada. Porque como é que eu vou definir algo sem linguagem, né? Essa coisa. Exato, isso. Exato. Fantástico esse ponto aqui do horror, né? Veja, para que a gente possa compreender o mundo, a gente coloca um significante, a gente coloca a linguagem, que nos permite aproximarmos ou não. Aquilo que escapa torna estranhamento, o que causa horror. Aqui estamos diante do inconsciente, aquilo que escapou à linguagem, né? O das Ding, como diz Freud, né? Ou a coisa, como foi traduzido por Lacan. E é esse horror que o analisante tem, que a gente chama muitas vezes, em alguns casos, vou deixar bem frisado aqui, em alguns casos, o trauma. Tá? O trauma é algo que fugiu à linguagem e tenta ser simbolizado pelo sintoma. Então, há algo no inconsciente, algo que escapou a esse atravessamento da linguagem, não foi significado, que faz um efeito sobre o analisante e ele traz para a clínica. Enquanto ele não nomeia, ele sintomatiza. Então, é dar nome àquilo que escapa a este alien, vamos dizer assim. Eu pegaria a metáfora da seguinte forma, né? Esses 6 passageiros do alien, né? Eles foram atravessados pela linguagem, eles já colocaram em um lugar. Certo. Eles já colocaram o alien, o 8º passageiro, em um lugar da linguagem. Do horror, do terror, do assassino, etc e tal. Ela não. Ela seria como uma analisante que chega, né, com as suas questões traumáticas, sintomáticas, certo? Sem conseguir dar nome. E só vem com um sintoma. Eu sinto algo, eu sinto uma presença. Eu sinto um olhar sobre mim, mesmo que alguém não esteja me olhando. Então, na análise, o analista, né, como diz o Fedidá, ele se depara com o horror do analisante. Qual horror? De se ver diante da coisa que não tem nome. E quando nomeia, fica mais fácil de enfrentar. Por isso, na psicanálise, a gente diz, né, o analisante trará aquilo que ele está pronto já para enfrentar. Que ele está quase enxergando, que ele já está circulando, vamos pegando a metáfora do filme, ele está circulando na nave, ele já está sentindo. E essa coisa, esse olhar que você fala, pegando ainda da nave ainda estamos lá na nave. Ela não é nem um animal, vamos dizer assim, né? Esse alien é uma espécie de um ser instintivo puro, que no final busca 2 coisas, procriação, botar o seu ovo e comida, né? Só que nem um animal, é um olhar que ele vai além do irracional, que seria um puro inconsciente, que não há um sujeito em si à sua escolha. Ele toma conta da nave, ele é a própria nave, esse olhar em si. Mas ela foca numa coisa, né? Que ela chama de alien, vamos dizer assim, que ela está chamando de alien. Aí você falou do trauma, né? Que é esse ponto que se vê muito é o uso do trauma como aconteceu o trauma, né? Ou você está assim por causa de um trauma, como se fosse só uma situação passada, boa ou ruim, que aconteceu lá atrás. Mas o ponto do trauma é que ele atravessa a situação, né? Ele toca num lugar dentro do sujeito, vou falar assim, em que não há uma significação, é isso? Exatamente. No trauma nós estamos diante do real. Vamos pegar a metáfora do alien. O alien é o real. Tá. Ele é o real, né? O próprio Lacan vai deixar claro assim que o inconsciente é o real, é aquilo que escapa à fronteira da linguagem. Então o alien é o real. O que acontece no trauma? Vamos pegar uma coisa bem simples. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples.
O sujeito vai todo dia para casa pelo mesmo caminho. Certa noite ele muda a rota. E quando ele muda a rota, ocorre, que já aconteceu com muitos, aparecem 2 motoqueiros e ele é assaltado. Ou a carreta furacão também acontece. Que nem a carreta furacão. Então, assim, ele é assaltado. O que acontece aqui? Vejam, é um evento que ele nunca passou. Ele pode simbolizar, isso ocorreu um assalto como acontece com todo mundo, nossa, isso aqui foi um dia de azar, ou ele pode não significar isso, ele pode entender, fui assaltado, mas não fazer a elaboração. Aqui é o trauma. O trauma é aquilo que não é elaborado, que fica no real, que falta um sentido, né? Não basta saber, é preciso entender. A presença desse estrangeiro, desse alien, né? Ele está ali, é algo que não é significado. Não basta tu saber que tem ele na nave, que ele controla a nave. É preciso entender o que é e significar no lugar para poder dar continuidade. Então, o trauma é essa ausência de significação, essa ausência de elaboração, de entendimento da coisa, para que ela tenha um lugar na sua própria história, na sua linguagem, para que você possa prosseguir. Então, só recapitulando aqui. Então, dizer assim, sujeito, eu tenho um trauma porque aconteceu isso não é um trauma, porque o trauma está diante de um vazio absurdo, que tem uma sensação, seja um horror, que ele não dá conta de dar um significado para isso, ou de ter um significado naquilo. Então, o trauma vem diante desse vazio, o vazio da linguagem. Uhum. Algo que escapa da linguagem. Perfeito, porque o que o analisante nos traz? Quem que está falando em análise? O ego e o superego. Então ele vem contando uma história do que aconteceu. Eu fui assaltado. Uhum. Né? Eu fui assaltado. Beleza, tem uma linguagem. Aqui tem a linguagem que está falando, mas o trauma, o que está naquele evento? O que está ali dentro? Então, o trauma, ele foge, ele pode ser trazido como uma linguagem, ou seja, um lugar de saber, mas o trauma é a ausência do entendimento. Então, muitas vezes a pessoa, o analisante, usa essa frase, o trauma, por causa disso, como uma fantasia para proteger ele do real, que é o verdadeiro trauma. Não que ele use como uma fantasia, é o que ele pode trazer para ti para poder pedir socorro, para poder pedir ajuda. É a maneira que ele encontra na linguagem para poder se aproximar de ti e pedir a tua ajuda para poder significar, dar um lugar a esse trauma, tá? Se formos falar de fantasias, ao tempo todo nós estamos fantasiando. Porque uma vez que eu coloco na cadeia da linguagem, eu já coloquei numa fantasia. Então, assim, a linguagem por si é fantasia, mas ele não está trazendo uma fantasia para não dar conta, ele está trazendo o que é possível trazer para poder pedir ajuda, para poder sair desse lugar. Então, quando a Ripley fala, há um alien que está atrás de mim, ela está tentando pedir ajuda diante desse vazio da linguagem. Desse vazio da linguagem, desse trauma, desse ponto que escapou da cena. Para esse outros seres que, na verdade, para ela estão mortos. Uhum. Então, ela está num vazio sem fim ali. Ela pede ajuda de alguém que ela não está aberta a realmente oferecer ajuda, né? Ou pedir ajuda. Exatamente. Exatamente. Está diante do real. Isso que é insuportável. Vou pegar um outro exemplo. Vamos lá. Bem simples. A gente já trouxe do motoqueiro, que é um exemplo simples, comum, mas o fim de relacionamento. O fim de relacionamento também coloca diante de um lugar no real, de sair de fora de um olhar do outro. Veja, quando estamos na linguagem que nos torna humanos, nós precisamos de um outro que nos olhe e nos coloque na cadeia de linguagem, de reconhecimento. Não há reconhecimento sem o outro. Eu estou perguntando assim, como assim não há reconhecimento sem o outro? Para que exista um pai, é necessário que esteja um filho. Alguém que nomeie como pai, para que ele possa ser reconhecido. Do mesmo modo, né? Minha esposa. Quando eu digo minha esposa, estou pedindo que ela também me reconheça como seu esposo. Certo? Então, uma cadeia de relacionamento. Uma cadeia de linguagem. Elas formam um lugar.
No final de uma relação, há uma quebra de reconhecimento nessa cadeia de linguagem, que pode levar ao que a gente chama de ponto traumático, ou seja, diante do real, do vazio. Um real, já não sou mais reconhecido, já não sou mais reconhecida. Ou insuportável. O trauma é um insuportável na queda da cadeia da linguagem e da própria fantasia. É preciso uma fantasia para que não haja um trauma, é preciso uma linguagem para que não haja um trauma. O que é o trauma? Está diante do real, do insuportável. Então, no fim de um relacionamento, essa é a hora que a pessoa fala, o meu ex é o alien, é a coisa, e já não é mais aquela coisa que eu admirei, ou que eu coloquei numa linguagem, certo? Mas dali ele ele não é mais aquilo. Ele já, então, ele já não é mais reconhecido. Já não é mais reconhecido. No sentido de um desconhecido. Ele se tornaria o alien se essa pessoa já, tipo assim, ela deixa vamos lá, se torna um alien quando, por exemplo, assim, a pessoa não larga mais o osso. Tá? Ela não larga mais o osso. Ela continua em perseguição daquilo. Ela não segue em frente. A relação terminou. Ou ela repete. Né? O famoso dedo podre para o amor. Isso já mostra o quê? O trauma, o real, insuportável, como tu estás fazendo a metáfora, o alien. O alien seria não aquilo que eu quero que seja. Exato. Eu quero que aquilo seja algo que possa entrar na minha cadeia da linguagem. Nem que seja insuportável, nem que seja um horroroso. Mesmo que seja um horroroso. Mesmo que seja horroroso. Mas não é que o final do relacionamento traga um alien. Muitos relacionamentos terminam, a pessoa vai em frente, bola para frente. Sofre, tem um luto, é necessário ter o luto em todo final de relação, tá, gente? Isso é obrigatório, porém, nós estamos falando do quê? De algo traumático. Por que eu não consigo esquecer a pessoa? Por que eu estou amarrado nessa cadeia da linguagem? Por que eu preciso tentar manter essa linguagem que já não é mais uma linguagem, mas está diante do real? Tu tocou nesse ponto do... É necessário, diante de um fim de um relacionamento, ter um luto. Uhum. Mas a gente vive numa sociedade que aboliu o luto, ou deseja abolir o luto, né? Uhum. Ou finge ou fantasia que não há o luto. Aí como é que se lida com esse trauma que nem é processado como trauma? Praticamente uma sensação fantasma que fica diante de um não luto. Uhum. Somente uma sociedade que não permite mais a morte, né? Não existe. Nós estamos no momento atual na contemporaneidade que tudo é eterno, né? Somos a primeira geração que tem toda a nossa vida na internet, ou seja, está tudo ali, ninguém mais consegue mais fantasiar e também ninguém mais morre, porque, tipo assim, em sentido claro, organicamente há perda, mas mediaticamente permanece como dados, certo? Sim. Então nós vemos uma sociedade que o luto está muito difícil, ou há um tamponamento do luto, né? Não permite significar a queda daquela relação e o que apreendeu daquela relação. Né? A sociedade que nega o luto, ela também nega que a pessoa pare um momento e experiencie o que ela apreendeu naquela relação para continuar, né? Continuar o seu próprio caminho de descobrimento de si. Então, numa sociedade que não permite o luto, nós vamos ver um adoecimento e uma procura de encontrar um nome, muitas vezes se colocar numa nosografia para poder dar conta. Quantas vezes a gente vê pessoas que buscam um nome, vamos dizer assim, uma patologia, para poder dar conta de um luto que não foi resolvido, porque não pode viver o luto, não pode ficar triste, isso tem que passar logo, né? Não pode sofrer por amor. Quando se precisa sofrer por amor, porque é a perda da própria fantasia e de um lugar no mundo. Não há nada errado em sofrer, contanto que haja um luto e uma elaboração, que não pode ficar preso em não elaborar. Esse processo do luto fica claro que há um processo emocional, né? Há essa baixa, essa tristeza, né? Que isso está ligado ao processo do luto. É isso que o cara está falando, que querem desaparecer com isso, taponar esse processo. Você não pode mais ficar triste é proibido, né? É o proibido que impede que o sujeito cresça, que não há um amadurecimento, né? Que ele não sai desse lugar. Exatamente, o mestre Freud nos mostrou isso, né? Todos os estádios, o Fordá, tudo isso é uma elaboração de pequenas mortes. Sim. Pequenas mortes. Tu sai do estádio oral canibal para frente e vai havendo mortes em cima de mortes. Tu vai fazendo elaboração
tem um tempo de tristeza, tem um tempo de luto, que faz parte da nossa vida. Que faz parte. Mas isso não pode se haver com isso e ressignificar e se dar diante desse real, né? Poder se colocar diante desse real. Como é que você vai ter uma saúde mental? Uma saúde mental infantilizada, né? Ou praticamente a gente entra numa saúde geral de um alien, né? De uma situação, de uma coisa, numa sociedade coisa em que não há óbito, nada morre em si, e no fundo o que acontece? Tudo acaba morrendo, sem ninguém perceber, uma passividade absurda. Então o óbito que oferece a nossa possibilidade da gente enfrentar a adversidade, vou dizer, da vida, e assim poder superar as perdas. Exatamente. Exatamente, é nesse ponto. A gente precisa passar pela perda, né? Há sempre aquela velha história, né? O que você diria para o seu eu do passado? Mas se você está vindo do futuro e falando com o eu do passado, você já está falando com o morto. Você está diante do próprio morto, de um ego morto. Eu estou falando de uma estrutura egóica, tá, gente? Estou entrando nem no inconsciente profundo. Você está diante de um morto. Quer dizer que você fez um período de luto para você se mostrar. Falar com o eu do passado e não ter superado o óbito desse passado. Exatamente. Então há necessidade, né, de se viver a perda das coisas e se significar a partir dessas perdas. O que acontece com a criança o tempo todo. O que acontece com a criança o tempo todo. Está lá no princípio em Freud. O Freud, né, o clássico de Freud, a base de Freud, ela passa por esse lugar de perda, de morte, né? Sim, sim. Até o Otto Rank fala do trauma do nascimento, que há uma morte. Estamos diante de nascer é morrer. Você tinha um corpo perfeito, pleno, né? E quando nasce, você ganha um outro corpo. O corpo vai se haver com o calor, o corpo vai se haver com a iluminação, um corpo que vai se haver com o próprio tapa, com a necessidade, com a fome. É um outro corpo. Houve a morte de um corpo no momento do nascimento. Então, há necessidade de fazer esse luto para elaborar. Não basta saber, é se dar o direito de entender as coisas. E quando nós falamos de luto, a própria profissão. Por que tantos casos de burnout? Porque há uma queda na linguagem, onde a pessoa já não se reconhece mais naquela profissão, naquele lugar, ela se torna uma engrenagem, ela se torna uma coisa. E ao se tornar uma coisa, o que sobra é o real, o insuportável, o traumático. E a pessoa muitas vezes tem que elaborar aquilo. Encontrar um outro lugar na linguagem para não ficar diante do real, do insuportável. Ou como tu traz, né? Se deparar cara a cara com um alien e não nomeá-lo. Viver é morrer todos os dias? O tempo todo. Esse é o destino do universo. Então vamos pegar esse exemplo que você deu, que a pessoa estava lá na esquina e viu os motoqueiros, e vamos imaginar que é o motoqueiro fantasma, que ela dá de cara com esse motoqueiro fantasma, tá? Para quem não sabe, o motoqueiro fantasma é um personagem em que ele usa uma moto, uma Harley, e ele se transforma numa caveira flamejante. É como um morto-vivo, tá? Então esse sujeito se dá conta desse morto-vivo, desse motoqueiro fantasma, ou dessa perda flamejante diante de um trauma absurdo do sujeito. Aquele sujeito que até procura superar a morte, o óbito, e sim, mas há sempre um ponto que escapa dessa superação, até que ele se dá conta desse, e agora? E agora, na hora que eu tenho que liberar ou desapegar daquele ex, daquela lembrança, daquele relacionamento. E agora? Né? Como é que a análise supera esse fim de um relacionamento absurdo em si? É interessante ter trazido a HQ do Motoqueiro Fantasma, porque ele tem o poder de trazer a culpa, né? As lembranças, o pesar, né? Olhar da culpa, o olhar olhar do da remorso. culpa. E toda culpa é uma dívida, tá? O sentido da palavra culpa é dívida. Dívida de si para consigo e de si para com o outro. E é isso que ocorre muitas vezes na análise, no processo de luto. Não só o luto amoroso, mas todos os lutos que nós fazemos, né? A presença de uma dívida, de algo que ficou, ou o outro está devendo para ti, ou tu devendo para ele, né? É se dar diante desse sujeito, desse fantasma, que coloca na análise, né,
Coloca na análise, olha aqui estão os pontos que você está em dívida consigo mesmo. E o que o analista faz? Ele leva o sujeito até o real, apresenta o real, e o analisante dá um nome para esse real. E uma vez dado esse nome, ele entra na sua cadeia de linguagem e pronto, já está estruturado. Seria então... Nós sofremos de coisas que não são nomeadas. Seria então o sujeito ali naquela esquina olhar para o motoqueiro fantasma e falar, olha, eu morri. Eu aceito isso, aceito essa, porque eu estou junto daquele passado, né? Exato. Como linguagem. Uhum. Né? Exato, eu morri. É aceitar uma morte e uma nova estrutura. Por isso que nós dizemos, né? Análise, o sujeito chega com o ego, estou usando termos freudianos, tá? Com o ego e com o seu superego. Nós trazemos o sujeito do inconsciente. Esse sujeito que escapou à linguagem e que fala muito mais sobre si mesmo do que o ego e o superego estão falando. Porque o ego e o superego são construções da fantasia da linguagem que nos foi imposta. Veja, se vocês estão olhando agora para essa camisa e estão dando uma cor para ela, é porque vocês já estão na cadeia de linguagem de um outro que lhe disse que isso aqui é um azul. Então, o motoqueiro fantasma ali, ele traz algo fora da cadeia que você vai nomear. Você vai nomear aquilo, vai ser da linguagem do outro que te disse o que era, para que você se diga o que você é. Quando você fala da culpa, me parece assim que a culpa em si é uma necessidade também de haver um outro. Se não haver o outro, não há culpa. É como, quanto mais eu mantenho uma culpa, mais eu mantenho o outro. Mas eu dou a cara para esse outro. Mas eu crio essa nave onde que está o Alien, e o 6 e a Ripley. Parece que a culpa é necessária para o sujeito não se haver com uma solidão indefinida. Ou talvez o próprio vazio. Exatamente, porque com a queda do outro, o que você faz? Você cria um sintoma. A culpa é um sintoma também. A gente volta àquela coisa. Para liberar a culpa, eu preciso também aceitar minha própria morte. Voltamos ao mesmo ponto. Uma morte do próprio ego, uma morte de uma estrutura do superego. Uma nova inscrição na linguagem. Aceitar o óbito também é se abrir para uma transformação contínua? O tempo inteiro. Não tem jeito. Não tem jeito. E essa transformação contínua envolve uma nova visão perante a si mesmo ou perante os outros de um sujeito. Sim, nós criamos uma cadeia de linguagem para entrarmos na cadeia de linguagem do outro e continuarmos em relação com o outro. Por isso que é tão difícil, então, esse processo de óbito, que envolve a própria aceitação da sua própria morte, numa situação específica, né? Eu não estou falando na morte de uma vida, mas de cada pequena situação ou cada pequeno relacionamento. Exatamente. Exatamente. De cada pequena fantasia. Porque, na verdade, a gente vive a experiência, mas não tem certeza se a experiência é real. Porque são olhares que a gente impôs. Por isso que é interessante, quer ver, ó? Ler um livro ou ver um filme pela segunda vez. Por que sempre passa algo desapercebido? Porque aquele que nós éramos lá atrás não tinha um lugar na cadeia de linguagem para enxergar o que está vendo hoje. Então, lá atrás, como a gente lê um livro ou vê um filme... Era um outro. Era um outro. E esse outro, quando você vê um filme pela segunda vez e vê de outro olhar, aquele outro seu já está morto. É aceitar esse óbito. É preciso envelhecer para crescer. E envelhecer não é só orgânico, hoje. Tá? É envelhecer na linguagem. O que é isso, envelhecer na linguagem? É aceitar, adentrar a linguagem do outro, outras perspectivas. É parar e também se refletir, permitir a tua própria linguagem na entrada da linguagem com o outro. Uma vez você deu uma explicação muito interessante da linguagem, mas era na linguagem escrita. E quando a gente escreve uma frase, a gente coloca palavras e tem uns espaços vazios. Mas quando a gente fala, não há nenhum espaço. Exato. E então, talvez a verdade do sujeito estaria nesse espaço vazio. O que é esse espaço que a gente simboliza lá e na hora de expressar a gente não coloca? Esse espaço vazio, quando eu trouxe essa metáfora da linguagem escrita, esse espaço vazio é o inconsciente. É aquilo que está presente, você sente a presença, você sente o olhar,
mas ele não participa quando o ego fala a partir do superego. É aquele espaço vazio que a gente traz para a linguagem, que você começa a colocar e construir uma nova frase. Então, toda vez que eu, estou falando eu de forma geral, escrevo, é como se fosse um morto. Como se houvesse um processo na escrita em si, dentro desse olhar mais profundo em relação ao real e inconsciente, e que você aceita que é uma morte. Há os espaços vazios. Os espaços vazios que são a presença do inconsciente. Aí vamos ver assim, pode ser um morto escrevendo, a partir da experiência, do crescimento, da elaboração, ou pode também ser um pedido de apelo. Me escutem, façam algo, me socorram. Seria o ponto do S, ponto O, ponto S. Exatamente. Então, o que seria o zumbi? O zumbi, o morto-vivo. O que seria esse zumbi? Uma questão interessante. O que seria? Seria um zumbi é o dilema do sujeito contemporâneo, culpado e teimoso que não aceita nenhuma morte? Seria aquele que quer comer o cérebro do outro, mas mesmo assim não fica mais inteligente? Ou o zumbi seria aquele tão capturado pela linguagem do outro que não tem mais linguagem? Porque enquanto estamos tentando construir, elaborar e dar um passo à frente na linguagem, nos conhecer, nós estamos em evolução, nós estamos vivos, né? Mas o zumbi, nesse caso, é aquele que já foi capturado tanto pela linguagem que ele já não pensa. Ele simplesmente sofre os efeitos da linguagem e acredita ser vivo. Tem bastante desses por aí hoje em dia. O que a análise pode fazer por eles? Ou se esse tipo de sujeito está aberto para uma análise? Dificilmente. Dificilmente. Porque se você... O que acontece para vir para análise? Vamos lá, gente. A pessoa tem que aceitar que está em sofrimento e quer sair do sofrimento. O sujeito que já está tão intrínseco nisso, ele já não sente mais, ele não vem para análise. Só nos chega a análise aqueles que desejam realmente sair do sofrimento, ou seja, já estão em movimento de uma reestruturação de linguagem, estão tentando elaborar esse trauma na linguagem, estão buscando fazer o processo de luto. Então, mas acontece muito de sujeitos que simplesmente, como vou pegar o termo que você usou, zumbis, né? São sujeitos que chegam ali que simplesmente batem um ponto, ou como dizem os jovens, né? Tá pago. O que estão fazendo ali? Às vezes não trazem nada na linguagem. É simplesmente testemunho que eu estou aqui. Testemunho de um morto perante o seu cadáver sepultado. É pesado, mas é isso mesmo. Então é um sujeito que é um outro limiar, no que ele percebe que há um óbito, mas mesmo assim ele não acredita que superar aquilo, ou ele se acostumou àquilo a tal ponto que ele se apaixonou por esse estado. Não é um se apaixonar, é ser capturado pela própria linguagem. Quantas vezes nós somos capturados pela linguagem e a gente diz assim, hoje, passado 20 anos, eu faria diferente. Às vezes a pessoa está num estado que ela está tão capturada tantos e tantos anos naquele lugar de linguagem, naquela posição, que ela não se sente. Vamos dizer assim, ela não se sente, ela não se pertence mais. Já o outro tomou tanto poder dela que ela não se pertence. Então ela não é apaixonada. Ela já não... Como é que eu poderia dizer assim? Ela já foi parasitada, vamos dizer assim, pelo outro. Ela está tão parasitada pelo outro que ela não consegue sentir o sofrimento. Essa é a questão. O sujeito, vamos botar na metáfora, parasitado, ele não consegue pedir socorro em análise, pedir ajuda em análise. Voltando na situação da linguagem, né? Porque até trazendo uma questão, Jorginho, pedindo licença. A paixão, né? A paixão tem um quê de loucura, de busca, de ir atrás. O apaixonado, ele é louco pelo objeto, né? Pelo objeto petitar, ele quer, ele busca. Então, estar apaixonado já tem um lugar de buscar na linguagem, de se escrever no mundo e de falar da própria falta, né? No caso do sujeito, como tu traz, zumbi, já não há mais paixão. É só um corpo que anda por aí. Exatamente. Atrás de uma coisa que se chama de cérebro, mas é qualquer coisa. Para ninguém falar, você está morto. Vamos botar assim, é um buscar qualquer coisa. A gente podia até falar da desfragmentação agora, né? Da desfragmentação que as redes sociais fazem, né?
O sujeito ele não consegue ter controle com o próprio... Vamos pensar assim. Hoje nós estamos esfarelados em mil pedaços pelas redes. Há um corpo orgânico, há um corpo dos filtros, há um corpo de dados, há um outro que compreende mais sobre nossa linguagem a partir dos dados que nós mesmos. Então, tipo assim, chega num momento que o sujeito ele já está tão nessa engrenagem que ele já não sabe mais o que ele deseja e já não sabe qual é a sua própria falta, porque o outro diz qual é a falta. Ele não tem mais opinião nenhuma nem sobre si e, no fundo, nem sobre o outro. Exatamente. E nem sabe qual a opinião que tem. Às vezes a opinião imposta é uma opinião que ele nem pensa mais, é apenas aquilo. Isso tem alguma coisa a ver com a sua teoria do ser holográfico? Sim, do sujeito holográfico. Sujeito holográfico, isso. Sim. O Ricardo tem um livro em pré-produção que está saindo do forno, está quentinho já, assim. Está quase para comer. Está quase, já está pronto, só estou esperando realmente a Biblioteca Nacional liberar e vai embora. E é sobre esse novo sujeito, ou melhor, a nova criatura, né? Esse sujeito holográfico. O que seria esse sujeito holográfico? A questão da pesquisa ela começa a partir da realidade aumentada, certo? Antes, o mundo interno e externo eles estavam bem divididos, na época de Freud e de Lacan. Mas na contemporaneidade já não há mais isso. Já não há mais um lugar para falta. Já não há mais um recalcado. Já não há mais vamos dizer assim, um lugar onde você mantenha seus próprios segredos. A preocupação é quanto mais eu posso me mostrar. Então eu comecei a ver esses efeitos na clínica e estou trazendo essa proposta no meu novo livro, Sujeito Holográfico, mas ainda estamos aguardando para ser publicado ainda. Da fragmentação. Na minha visão aqui, a própria linguagem é fragmentar em si. Né? Uhum. Ela busca um sentido, mas no fundo ela não tem um sentido em si, mas é uma busca. Ela tenta se completar, mas é impossível, né? Ela tenta ligar os seus pontos, mas como ela não consegue. Ou como tentáculos saindo do mar, que você olha, é um polvo. Mas você não sabe o que é o polvo, você só vê os tentáculos. E no fundo da linguagem, você olha para dentro do mar e não há um cérebro, não há um corpo, há tentáculos. Então seria essa tentativa do sujeito em si, porque a linguagem ela não tem a tentativa da linguagem, né? A tentativa do sujeito diante da linguagem. A linguagem é o que é, mas ela não tem um movimento por si, ou ela tem. A linguagem, veja só, a linguagem ela tenta, né? Ela tem uma tentativa, ela tenta te colocar num lugar do mundo e para ter um encontro com o outro que te reconheça para te sentir pertencente. Só que a gente, quando fala de linguagem, tem que pensar nas linguagens. Mas ela tem uma força. Tem, sempre. Sem a linguagem não pode haver um outro. E se não houver um outro, não vai haver uma falta e tu não vai se tornar desejante. Ou seja, quando tu fala assim, né? Encontrar um sentido no mundo. Sim, é ser desejante. Falta algo, ainda eu desejo algo, eu vou buscar algo. Né? O que nós vemos também, que eu trabalho no meu livro, é a questão da contemporaneidade, né? As gerações anteriores, elas desejavam algo, elas planejavam algo, elas tinham um olhar para o futuro. No momento atual, o sintoma na clínica, o que está trazendo a ausência de um desejo para o futuro e um olhar em busca de um desejo no passado. É a busca é uma busca absurda de ser um morto lá atrás diante de um vazio de agora que no fundo está morto. Uhum. Que no fundo as duas coisas nunca vão se ligar, porque é querer ser algo lá atrás, estando aqui agora. Exato. Né? Porque o que havia lá atrás? Há um processo onde você se estrutura na linguagem. Você vai imaginando o futuro. E hoje o sintoma está chegando na clínica da ausência de ter um futuro. Então essa linguagem, inclusive, ela está, vamos dizer assim, ela já não está mais complexa. Está se tornando mais simplificada. Por quê? Por causa que o sujeito ele está se constituindo a partir da máquina. E a máquina ela é muito simples na sua linguagem. Então, há um sujeito que está muito mais indo para a semiótica do que para a própria linguagem. Então, a gente está vendo uma modificação da linguagem pelo semiótico. Então, quando tu fala assim, os tentáculos, etc. e tal, a linguagem tem esses tentáculos que nos puxam, mas ao mesmo tempo nos sustentam, e nesse momento nós estamos perdendo essa linguagem e entrando para um semiótico, somente para uma imagem. Por isso, há um vazio, um outro lugar de vazio. Na realidade, esse lugar de vazio que a gente vê na contemporaneidade é um vazio por causa que há a ausência de uma falta.
E esse sujeito holográfico presente ou contemporâneo, ele, no fundo, essa falta, esse desejo, o problema é que não está aqui agora, né? Esse desejo não está no presente. É um desejo já do morto lá atrás. E nem um desejo futuro. Não há futuro. O futuro é agora, mas o agora está morto, então eu quero um passado. Provavelmente esse passado é um que eles nunca passaram, é isso. Não está nem na memória deles. Não está na memória. Nós somos sujeitos saudosistas pela nossa geração, né? Nós vivemos uma época muito simbólica, né? Muito analógica e um simbolismo muito forte. E aí, então, há um espaço que a gente sofre com hoje, mas a gente se sustenta também naquilo que a gente viveu ou processou e todo esse imaginário que a gente teve. Só que esse sujeito de hoje ele não tem nem isso para segurar, ele não tem nada. Ele não tem uma borda, ou ele não tem meios ou força para criar uma borda. Ele não tem um imaginário presente. O sujeito, vamos colocar, da geração analógica, certo? Ele tinha o quê? Um lugar olhando para o futuro. Certo. Ir para além. Ou seja, se depara com a falta e tenta preencher essa falta. Indo além, se construindo, etc. e tal. O que nós deparamos hoje na clínica? É com um sujeito que tem tantas possibilidades que não sobra um lugar. Porque quando você está diante da falta, tu tem que abrir mão de alguma coisa. Para preencher. Uma escolha. Uma escolha. E quando você pode ser tudo ao mesmo tempo, o que acontece? Bate o quê? Um vazio. O que o sujeito faz? Ele começa a olhar para trás na busca de encontrar alguma coisa no passado, nas gerações do saudosismo, né? Na tentativa de fugir desse eu tenho tudo para encontrar algo que falta. Já tem a falta, mas ele busca algo para simbolizar e sentir o que é essa falta. Ele não tem a falta porque ele tem tudo. Veja, se você pode ser tudo hoje em dia, o que te falta? Aqui é que está a grande questão da constituição da linguagem. A linguagem, ela nos dá um lugar, mas ela fecha outras portas. Certo, é sempre uma escolha. Eu vou pegar a famosa metáfora da lógica de brinquedos. Você leva uma criança para a loja de brinquedos. Tem diversos corredores. Se você diz que ela pode brincar com a loja toda, ela não brinca com brinquedo nenhum, porque ela não sabe o que vai fazer. Se você diz que você só pode brincar daqui até aqui, você tirou uma gama de possibilidades, deixou uma falta ali, mas permitiu que ela se constituísse em cima dessa falta. Então, o que eu vejo hoje na clínica, que eu estou levantando na minha tese, é esse lugar de que você pode ser tudo, mas é um ser tudo tão grande que você não é dono nem da sua própria imagem. É um excesso tão violento que não há espaço para que você tenha uma simples escolha. Exatamente. Nem eu quero tomar isso agora. Simples escolhas não cabem mais diante de uma possibilidade que é faraônica. Sim. Por exemplo, a simples escolha hoje tem que ser fotografada e colocada para o público. Sim. Tu nem precisa tomar aquilo, né? Talvez não. Você já fotografa e coloca. Ao colocar isso, você já tem um sofrimento. Esse sofrimento que está chegando na clínica agora. Por que eu preciso fotografar? Por que eu preciso usar filtros? Por que eu preciso estar presente nas redes? Porque as relações são somente digitais e não há mais presença. Muitas relações morrem a partir de conversas digitais. Porque não se toma aquilo, não se come aquilo, não se sente nada, né? É só uma foto uma holografia. estampada. É um semiótico. É muito mais a imagem. Então, estamos vendo uma queda da linguagem. Então, por isso que a gente está vendo também o processo de luto, que ele não está ocorrendo tão fácil, um processo de luto, como se houvesse uma negação. Então, você não pode viver a tristeza, você não pode viver a perda. Você é um interno palhaço sem sorrir, é isso. A sua lágrima fica estampada como uma caricatura, mas no fundo você tem que ficar com um sorriso falso na cara. O tempo todo. E não pode tirar a maquiagem nunca, que é o filtro. Porque assim, a gente pode falar sobre esse sintoma novo, que não é, por exemplo, assim, antigamente se dizia sobre as máscaras. O sujeito usa máscaras. E aí ele vinha para a análise, olha, eu estou retirando essa máscara, estou mostrando quem eu sou. E no novo sintoma, o sujeito não sabe nem quem ele mais é, porque ele não sabe nem que aquilo é uma máscara. Ele é o sem máscara, ele se sente um sem máscara, um vazio, é isso? Exatamente.
Mas Qual é o o vazio prognóstico de um disso? lugar tão vazio, porque o antigo vazio ainda havia o lugar de falta, e não há isso. É muito mais profundo. Nós estamos com um momento na área psíquica, talvez seja um dos momentos mais importantes, desde o início do estudo da psique. Qual é Nós esse estamos diante momento? de uma revolução, desse novo sujeito, dessa nova subjetividade. Uma subjetividade, né, maquínica. É uma evolução ou uma involução? Como é que é a sua visão sobre isso? Uma evolução, uma involução. Ou é um colapso? Aí é uma grande questão. Eu não posso te dizer ainda, porque os estudos ainda estão no começo. O livro ainda não saiu, aguardem, aguardem. O livro não, mas assim, ó, o livro a sair ele é só uma ponta dos Sim. estudos dos últimos 10 anos. Né? Não posso dizer que é uma evolução, um colapso ou uma involução. Isso você observa nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Bem forte, nos últimos 10 anos que isso se iniciou. Que eu percebo na clínica, Sim. na minha clínica. A palavra holográfico, holografia, essa palavra me vem na cabeça duas cenas, né? Aquela do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, que a holografia deles era uma imagem no ar, meio colorida, mas meio distorcida assim, né? Mas era no ar. E a outra, se não me engano, era do Jornada nas Estrelas, que era um vapor. Não se lembra se era jornada, mas ou era aquele série V de Vingança, que era um vapor, que a imagem era projetada nesse vapor, com uma cortina de fumaça. Mas as duas coisas que eram uma ideia futurista eram imagens distorcidas expostas no ar. Então, o sujeito holográfico é um sujeito distorcido. É um sujeito distorcido. Tu vê a presença dele, mas ele não está ali. Você vê ele transparente, é quase um espectro. Exato. Perfeito. Ele está e não está. Exatamente. Por isso a dificuldade na clínica que muitos supervisionandos veem. O que eu estou me deparando? Quem que está ali? É diferente da metáfora que tu utilizou com o zumbi. O zumbi, sim, no caso, como a gente disse, ele está tão impregnado numa linguagem que ele não se percebe no sofrimento. Esse sujeito não, ele está sofrendo, ele vem pedir socorro, ele vem pedir ajuda, ele vem pedir uma localização, porém, na linguagem é holográfica, ela realmente é transparente, ela atravessa. O que está aqui? Que linguagem é essa aqui? Que é tão rasa que ultrapassa. Aí você vê um sofrimento, é uma pessoa do outro lado, mas entre ambos, vamos dizer, essa holografia, esse vapor. Essa palavra que você usou, ele pede uma localização, né? Como se ele tivesse perdido nesse vácuo. Assim, ele me dê um GPS que me diga onde eu estou, né? Ou onde eu sou. Sim, ele está tão desfragmentado, tão sem referência, que tipo assim, onde é que eu estou? Por isso que eu trouxe a questão, né, de estar estilhaçado nas redes. Não que eu seja contrário às redes. Não, sim, sim. Mas é que é impossível não estar nas sintoma, redes. E o próprio analista já está nas redes, sim, hoje em dia. Ele também faz parte disso. Só que essa perda da linguagem, de uma localização. Lacan tem uma frase: eu sou onde não penso e penso onde não sou. O que isso significa? Exatamente. Eu sou onde não penso. Né? Eu sou onde não penso. Que é justamente o inconsciente, o ato falho, o sonho, o xiste. É lá onde a linguagem não se faz presente que você está. Porque no momento que você está na linguagem, você faz parte do discurso do outro, do desejo do outro, do que te foi imposto. E na análise que a gente busca é levar lá onde você está e que você não pensa. Você não está na linguagem, você se deparar com aquilo, com o seu próprio desejo. Você traz também bastante coisa sobre o Derrida no outro sentido do português, né? Como do português ser essa linguagem que talvez toque mais o inconsciente. Aquele exemplo que você deu, menino, pega aquela coisa lá. A coisa? Não, a coisa. Aí ele vai lá, pega a coisa e traz, e é a coisa. Uma vez eu tive uma conversa com um francês, porque a gente tem dois verbos, ser, em português, ser e estar. Só que no francês só há um, être, que é ser e estar. Aí eu queria saber se ele conseguia conceber o que era ser e não estar, e estar e não ser. E aí eu me deparei com um mutismo total, assim. Aí eu mudei de conversa antes que ele caísse no abismo.
Mas essa dificuldade do português não leva a outros problemas? Ele facilita ou no final é uma maldição? Isso é interessante da linguagem, né? Vê, quando estamos falando do francês, a gente tem uma subjetividade, uma linguagem construída, um sujeito a partir daquela linguagem, diferente do sujeito que trabalha com o português. Então a gente já vê diversas formas de subjetivação. Quando o Federer fala do português como a língua do inconsciente, é justamente ele consegue capturar as coisas, ele consegue dar vazão para mais compreensão. Uma maldição... Toda linguagem é uma maldição ou uma bênção? Toda linguagem é maldita. Toda linguagem é maldita. Maldita por causa que ela sempre escapa alguma coisa. Toda linguagem sempre vai escapar. O português, ele consegue se expressar de 1000 maneiras, né? Você pode dizer que isso aqui é bonito, é belo, é formoso, do mesmo lugar. Em alguns idiomas só tem uma adjetivação. Então, o que ele diz com isso? Ele quer dizer assim, olha, é uma linguagem que captura o inconsciente porque dá para esse insuportável um lugar no mundo, que possibilita se comunicar no lugar no mundo, né? Pega a coisa, né? Aquele trembão, por exemplo, você compreende. E é justamente isso que a análise faz. Você poder colocar o trembão, poder botar a coisa e significar aquele lugar insuportável. Quando você fala com o francês, ele não consegue entender o ser e o estar, ele está diante do insuportável, ele ficou diante de um real. Até hoje eu não sei se ele estava e não era, ou se era e não estava. Nem eu. Essa linguagem maldita, que no fundo é fragmentária, e na análise o processo é desfragmentar esse processo diante desse absurdo do sujeito de não se dar um significado, ou não conseguir se ver diante de um significante que ele não dá conta. Então, o sujeito clássico, a gente faz o quê? A gente faz a queda da linguagem e vai levando até o real. Seria desfragmentar? Vamos tirando essas camadas, vamos botar numa metáfora de camadas. Retorcer o retorcido. Exatamente. Então a gente faz isso, a gente tira essas camadas, retorce, traz. O sujeito novo a gente tenta tirar dessa desfragmentação e referenciar. O sujeito novo quando chamamos do contemporâneo. É um processo no quebra-cabeça. Exatamente, porque o clássico ele estava sobre muitas nuances de linguagem, até chegar naquele ponto do real e nomear o real. Na clínica, o que é para o sujeito mais insuportável? Esse do clássico, do alguma coisa para um nada, vamos falar assim, em relação ao real, ou outro do sujeito holográfico, esse nada e dar alguma coisa? O que é mais insuportável na clínica? Ambos são insuportáveis. Ambos são insuportáveis, porque imagina, tem que te deparar com teus horrores. Certo, aceitável. Vou pegar a metáfora tua, deparar com a cara do alien e nomear a morte. Para o outro, o insuportável é qual a referência que eu tenho. Eu tenho tantos lugares, mas onde é que eu me centro? Então, ambos são insuportáveis. Ambos são um sofrimento muito pesado. Não há moleza. A clínica, quem pretende seguir o caminho da clínica, eu falo principalmente da psicanálise, certo? Vai ter que se haver com o sofrimento, com a dor todos os dias. É aceitar o horror tanto fora de si quanto dentro, né? Porque muitas vezes o analista se dará diante de um horror inexplicável dentro dele mesmo, né? E ele vai ter que sustentar aquele horror porque não tem saída. Exatamente. Vai ter que se deparar com o horror todos os dias. Ele tem que abraçar o alien e dar conta. Exatamente. Porque o sujeito que está ali, o analista, ele também está envolto no seu próprio inconsciente. O inconsciente também dele é atravessado pela linguagem do outro. Por isso que nós vemos muitas vezes supervisão, né? Há um sofrimento e sempre vai haver um sofrimento. Há uma dança entre o analista e o analisante. Sim, pela tua proposta de teoria, sim, haveria uma dança, sim. Quer dizer assim que, no fundo, não há uma hipótese de uma situação tanto de eu não sou contaminado por aquilo. Há sempre uma contaminação em algum lugar, há uma dança. Todos somos, vamos dizer assim,
O termo contaminado vem também até pela linguagem. Pela linguagem. Troca de linguagem. A contaminação, o atravessamento é pela linguagem. Então o analista também ele é atravessado pela linguagem. É atravessado pelos casos que atende, assim como o sujeito que também está ali. Não há sujeito sem linguagem. O sujeito não existe sem linguagem. Não há esse sujeito sem linguagem. Não, não existe. O humano é formado na linguagem. O animal tem linguagem, para fazer essa diferença. Nós somos animais também, mas... Onde que eu trouxe o que seria a linguagem do né? humano? O Agamben, né? O animal tem som. Nós temos linguagem. Nós significamos a coisa. Nós significamos. Isso pode ser bonito, isso pode ser feito. Isso pode ser bom, isso pode ser mal. Os animais não têm isso. Nós significamos, tanto que nós sabemos da própria morte. Então é difícil conceber, mas talvez não existiria essa hipótese de um estado natural para nós, seres humanos. Talvez a nossa maldição é sempre buscar ou estar preso a uma linguagem. Sim, porque o outro nos humaniza. E se o outro nos humaniza, ele já colocou na linguagem. Se tirar a linguagem, há humano não, há um humanoide. Há um corpo, mas não há um humano. O humano, ele tem a linguagem. Qualquer coisa que a gente pode conversar aqui é obrigatório a passar pela linguagem. Né? O que é o ser humano, o que é a gente. Então, o que seria o ser humano sem linguagem? Qualquer definição é uma maldição. Não tem jeito. Não tem fuga. Não tem uma compreensão absoluta, né? Dizem que a comunicação perfeita é o emissor e o receptor, em que exatamente aquilo que o emissor quer passar, o receptor recebe. Isso é uma utopia? É uma utopia. O Lacan já nos disse, há sempre uma lacuna entre duas pessoas. Toda comunicação é imperfeita. Toda comunicação é imperfeita e toda comunicação gera uma fantasia. Toda definição, no fundo, ela é falha em algum ponto. O tempo todo. É irreconciliável esse absoluto. Exatamente. Mas esse não é a fantasia de hoje? Vai sempre ter o conhecimento absoluto? Que leva ao adoecimento. Porque se você tem um conhecimento absoluto, você tem tudo. Que é uma fantasia, que é uma mentira diante desse vazio. Exatamente. Não dá para... Vou trazer um termo bem atual. Não dá para ser pleno. E não dá nem para ser sua melhor versão. Porque não existe a melhor versão. Dá para ser um mais ou menos. Porque assim, vamos pegar a melhor versão. O iPhone 16 para o iPhone 17. O iPhone 17 não é o 16. Não existe isso. Não existe a melhor versão do iPhone. Existe o 16, o 17, por exemplo. Não existe nossa melhor versão. Certo. Existe como a gente vai se constituindo na linguagem e apreendendo com a linguagem. Aí é a autocobrança, jamais. Que hoje é extrema em relação a isso. É uma perfeição que... essa perfeição não existe nem na linguagem. Essa ideia da perfeição. Que hoje se busca, né? Ou se coloca nisso. Mas ela não, como você está expressando, ela não existe nem na linguagem. A perfeição é impossível pelo único fato. O que é perfeito não necessita do outro. O que é perfeito não precisa da presença do outro. O que torna-nos imperfeitos? A presença de um outro, a necessidade de um outro. No momento que você precisa de um outro, para qualquer coisa, você já é imperfeito. E se precisa do outro para se manter a linguagem. Então tem uma frase de Lacan que eu acho que é bem isso. Amar é dar o que não se tem a quem nunca pediu. Lacan é um antirromântico? Ou é um romântico enrustido? Lacan é um homem do seu tempo constituído na linguagem francesa. Amar é dar o que não se tem. Amar é dar aquilo que nós queríamos ter recebido. A quem nunca pediu, porque a gente não sabe o que o outro deseja e qual a falta do outro. Nós damos aquilo que nós gostaríamos de ter recebido ao outro, mas o outro não pediu porque nós não sabemos qual é a falta do outro. Amar é se deparar com a nossa própria falta e tentar cobrir a falta do outro para que a gente se sinta completo a partir do outro. Há uma beleza aí no sentido que o tal do amor se constrói nesse não, nesse vazio, nessa falta. Quando a linguagem já não é
mas ele se constitui naquilo que é impossível ser dito. O amor se constitui na falta. Nós temos uma falta e buscamos cobri-la com a presença do outro, cobrir a falta do outro. Por isso, quando esse outro nos falta, a gente se depara, eu não cobri a falta do outro, por que você foi embora? Por que eu sou imperfeito? Por que eu não sou pleno? Aí se depara com a queda da fantasia. Então eu diria que Lacan é um romântico, inveterado. Seria dizer, eu ainda digo Pode ser que ele não se aceite. Mas no fundo, eu diria que no fundo é um romântico inveterado. É que eu compreendo Lacan simplesmente como um sujeito do seu tempo, que se escreveu no seu tempo e a partir da sua linguagem, né, o Zeitgeist daquele momento. Ele é só um homem que pensou conforme o seu tempo e construiu uma teoria muito impressionante, que eu utilizo na clínica até hoje, né? Por isso que ele é o grande pensador da psicanálise. Ele criou uma corrente de psicanálise. Eu vejo ele apenas como um sujeito do seu tempo. Dizer que ele é um romântico... Eu falo romântico como um elogio aí, não, não é uma crítica. O que é um romântico, né? O que é um romântico? Então, é o Roberto Carlos? Vamos pegar o romantismo, né? No movimento do romantismo, acho que o principal ali é o romantismo alemão, né? Fúria e trovão, as dores da alma. Nas tuas palestras você traz muito a figura da musa. A minha musa, né? Isso é muito importante e impactante, né? Você se considera um romântico? Aí sim, totalmente. O que é um romântico? Cara, o romântico em mim é aquele que tem esperança de fazer a minha vida e da pessoa amada melhor. Esse é tu falou um negócio que seria a minha segunda pergunta, se o ser romântico é ser esperançoso, se as duas coisas estão juntas, né? Porque o que é esperança, né? Será que todo romântico é esperançoso? O que é esperança? Porque parece para mim que esperança tem algo na definição da linguagem que escapa da própria linguagem, uma impossibilidade de definição. A esperança se a ver com a própria falta e tentar tamponá-la. A esperança tem uma espera. Dentro da palavra esperança tem espera e tem uma criança que espera encontrar algo, que espera conquistar algo, vencer algo, alcançar algo. Não é que a criança espera, eu quero crescer, eu vou fazer isso, eu vou ser o herói, É isso. A esperança, a espera está nesse lugar do infantil. É ainda manter, vamos dizer assim, uma certa aquela inocência. Tudo romântico é inocente. Certo, aí tem um espaço saudável, né? Saudável. Ele está falando de um espaço saudável em relação à própria falta, mas se fazer presente na falta de um sentido que dá para melhorar. O tempo todo. Pode ser melhor. Dá para sair desse caos de uma forma ou de outra. E também o romântico é aquele que vive a morte de si, mas não fica pensando na morte física. Certo. Eu quero viver um pouco mais. Bom, aí a gente volta para um passo atrás. Essa da morte que você falou. Afinal, a razão salvará o mundo? Aí está algum ponto. Vamos lá. Se toda linguagem é fantasia e toda linguagem passa pela presença do outro e o outro não é nada além da nossa própria fantasia, nós nunca temos uma razão. Nós estamos absolutamente no meio, no centro da própria fantasia. A razão salvará o mundo ou as fantasias saudáveis salvarão o mundo? Essa é a questão. O romântico se coloca no lugar dessa fantasia, dessa fantasia salvadora, mas não irreal, né? Não supostamente irreal. Mas o iluminismo foi considerado a era da luz, a era da razão. Assim se criou a fissão nuclear e cogumelos luminosos iluminaram o horror humano. O delírio iluminista era a razão salvará o mundo. Mas partidaria por o romantismo. Afinal, o delírio iluminista é o terror do romântico? A razão, ela é importante, porque a gente precisa da ciência tudo. Mas lembrando que a razão está sempre no ponto da fantasia. Será que os românticos salvariam o mundo? Não sei.
Os românticos não salvariam o mundo, mas dariam mais esperança. Pode ser. Pode ser que se tivéssemos um pouco mais de romantismo, haveria um pouco mais de esperança. Talvez salvasse o mundo, mas assim... O fato não é o salvar o mundo, assim, mas é ter uma esperança de melhor, assim. Acho que o romântico, ele não acha que vai salvar o mundo, mas... É que assim, ó, vamos lá, para o romântico, o mundo não é o mundo coletivo, todo aberto, etc e tal. É aquele ponto da vida, é viver aquela vida. Aquilo que eu dou conta. Aquilo que eu dou conta. Isso. Aquilo que eu dou conta. Isso que as pessoas hoje não se dão conta. Aquilo que eu dou conta, elas querem tudo, né? Uhum. O absoluto. O absoluto. O inominável. Né? O mundo. Exatamente. Desse sentido de... Que aí já é um delírio doentio, que é tudo. Vamos lá, é entrar na loja. Eu vou trazer novamente a metáfora da loja de brinquedos, tá? Romântico é aquele que aceita que vai brincar só com uma área pequena da loja de brinquedos. Vamos pegar aquele filme Big Quer Ser Grande. Lembra? Esqueci o nome do autor, do ator lá. É que ele vai numa máquina lá, eu quero ser grande. Era uma criança e ele se transforma no adulto. Ah, sim, recordei. No Tom Hanks. Isso. E aí aquela cena clássica da loja de brinquedos, que ele se encontra com o dono da própria loja, ele não sabe, né? E aquele que eles vão tocar o piano em pé. Com o corpo, né? Acho que interessante, há um corpo que toca ali. Não é um toque sutil, não são dedos. É o corpo inteiro que toca, que chamou o corpo daquele outro, que já era um idoso, na terceira idade, diante de uma fantasia, um sonho que ele já não tinha. E aquilo toca aquele sujeito, né? Ele traz aquele outro lá, que é uma criança no corpo de adulto, para venha trabalhar na minha loja, eu quero essa visão, porque a visão que eu tenho hoje é morta. Eles não sabem mais o que é uma criança, nada se vende aqui, né? Aonde está esse processo de uma perda da fantasia, mas é um ganho na própria realidade, que essa fantasia se transforma numa esperança. E eu acho que essa esperança também toca uma certa fé, no sentido da fé do sujeito de criar um movimento, ou abraçar aquilo que ele pode abraçar, e não ficar fantasiando no sentido aí destrutivo de uma possibilidade que no fundo ele não quer e no fundo o destrói. Se eu tenho o mundo todo, o que eu tenho? Mais nada, né? Eu caio nesse buraco profundo, nessa depressão. Se tem o mundo todo, tu não consegue. A cena do Tom Hanks, tipo assim, ó, ele tem só aquele tecladinho de pé. Ele tem a loja toda, mas ele tem só o teclado de pé. É aquilo que faz ele feliz. Algumas teorias falam da criança interior, de reencontrar a criança interior. Seria esse ponto de reencontrar na psicanálise um lugar para colocar a própria linguagem. Um lugar que o corpo se escreve como linguagem. Sim, o tempo todo. A linguagem e o corpo estão o tempo todo entrelaçados. Porque não pode existir um corpo físico sem um corpo psíquico. O corpo psíquico é linguagem. O que é o corpo para a psicanálise? O corpo é psicanálise, nós temos o corpo orgânico, certo? Nós temos o corpo psíquico, que é esse arcabouço, né, com as três instâncias, ego, superego e o inconsciente, que ficou conhecido como id. É isso que é o corpo. Essa questão da própria linguagem, da formação do sujeito enquanto feito e efeito da linguagem, que volta no seu corpo. Então temos volta na expressão do próprio corpo. Um corpo concreto fala. E um corpo de sonhos. Exatamente. Que sonha o tempo inteiro em estar vivo e estar concreto. Exatamente. Sem perder o sonho. Sem se definir como, tipo, o saudável é não perder o onírico, mas integrá-lo no aqui e agora. Senão vira só holográfico. Exatamente. Vira aquela imagem distorcida. Porque no próprio sonho a gente vê, né, o desejo. Se depara com o desejo com o próprio real. Esse sujeito holográfico, ele não tem sonhos. Não. Ele tem uma inscrição algorítmica dada por um outro digital. Há uma queda, tipo, eu preciso ser aquilo que o algoritmo diz. Ah, porque essa minha postagem deu isso, isso e aquilo. Eu tenho que existir a partir dessa postagem. É uma divindade digital que eu comando. Sim. Uma seita alucinada, é isso.
Sem formas. Sem formas, exatamente. É isso que é o pior, porque sem forma não tem nem como tu achar uma saída, né? Porque a saída se torna fragmentária, o caminho, o lugar é fragmentário, não é concreto. Você não tem nenhum outro a quem você está reclamando. Não, tu fica preso nesse circuito de adoecimento, de retroalimentação. Aí no fundo não há um outro, né? Só há um simulacro. Exatamente, o outro da linguagem cai para entrar para um outro simulacro. Porque o simulacro hoje, a gente vê na clínica, é mais interessante do que a coisa do real. Por exemplo, assim, vou pegar, por exemplo, assim, um morango. Né? Quem vê o morango real, é aquela coisinha pequenininha, etc e tal. Mas o que é a imagem do morango, o simulacro, aquilo que parece ser um morango, mas não é um morango, mas é mais interessante para o sujeito do que o próprio morango. Por isso que as relações estão tão dificultosas. O simulacro na rede é mais interessante do que se deparar com a pessoa. Ah, mas você aqui tem uma ruga. Ah, mas você aqui não tem aquela voz. Ah, você não tem aqui aquele vermelhãozinho, etc e tal. Então, o simulacro para o sujeito holográfico é mais interessante do que o sujeito real. E aí onde está um insuportável se deparar com um sujeito que não é um simulacro, um sujeito que está ali no real, com todos os seus defeitos, com o corpo. Qual seria um caminho de esperança diante desta realidade hoje? O que esse sujeito deveria buscar? Na clínica, o que nós fazemos hoje? Nós trabalhamos com a queda do simulacro, trazendo para a possibilidade no real, para se haver com as questões do real, do sujeito real que está ali, as relações no real e com os efeitos também de não ser aceito no real. O problema da própria aceitação, dessa busca de perfeição, é que leva o sujeito a um isolamento, a se tornar holográfico. Porque estar numa relação real é insuportável muitas vezes. Ah, sua voz não é perfeita, seu rosto não é perfeito, você falou algo errado nesse momento e o erro faz parte da linguagem. Cometer erros na linguagem, todo mundo faz. Mas na rede é tudo muito perfeito, até porque tem um corretor que faz isso para você. Ah, por causa que as minhas ideias são colocadas hoje numa IA, e a IA coloca elas em pauta certinho, como eu tenho que apresentar? Ou seja, um outro já pensou por você, um outro já tomou a ideia para você, cadê você nisso? Então, fazer o sujeito querer estar ali. Esse é o princípio do tratamento hoje na clínica. Diante da linguagem e do sujeito que é marcado pela necessidade de tê-la e do absurdo de possuí-la, o que resta desse sujeito que não é linguagem? Aqui a gente se depara justamente com a angústia. Não há linguagem, você vai se deparar com a angústia, com o vazio, o não ser, o não estar presente, e aí vem o sofrimento. É um ponto interessante que você falou anteriormente, assim, que eu gostaria de deixar claro, assim, que toda análise também envolve um processo de sofrimento, de lidar com essa angústia, de lidar com esse vazio, de lidar com essa falta. É um processo em si, vou usar essa palavra traumático, no sentido de uma reconstrução, seja do sujeito holográfico, né, seja uma desfragmentação do tal sujeito clássico, ou uma retransformação de um sujeito delirante em um processo novo, em uma obra de arte. Mas há sempre esse processo de óbito, morte, renascimento e dor. Todo ser humano sofre de uma forma ou outra, mas é um processo que o renova, traz esperança, traz fé também, juntando com esperança. Não no sentido religioso, estou falando no sentido de é possível trazer uma transformação. Concorda? Perfeitamente. O Lacan até a partir de Hegel, né, que tem a tese, a antitese e a síntese. E sempre há um sofrimento nisso. Você sempre vai se deparar com um sofrimento, com uma quebra de um lugar. Porque quando você traz algo para análise, você também está se quebrando, vamos dizer assim, tirando, como se dizia anteriormente, né, tirando a máscara, se colocando ali, se reconstruindo na linguagem diante do analista ou da analista também. Né?
Então você vai sofrer. Não tem outro caminho na análise que não passe por uma forma de sofrimento. Crescimento é sofrimento. Não tem jeito. O tempo todo. Graças a Deus. Ou as deusas, né? Ou as musas aí. As musas também. Deixa esse espaço, então, no final, se tu quer falar sobre você, sobre o teu atendimento, sobre o teu livro, fique à vontade. Bem, quero agradecer a oportunidade, né? Desejo muito sucesso ao canal. Deixar também espaço para qualquer questionamento também que o pessoal pode colocar, né? Também aqui no YouTube ali embaixo a gente vai respondendo conforme o tempo. Pode ter parte 2, 3. Sim, o sujeito holográfico, a previsão é ser lançado em julho. Se quiserem me acompanhar, tem o psicanalista Ricardo Stel no Instagram. E eu atendo na cidade de Itajaí, também tem as informações, né? Deixo aqui meu agradecimento novamente. A gente que é de uma geração que gosta de um brinde. Então eu passei na banca antes ali e comprei uma figurinha para você. Ah! A nossa geração é do brinde, sim. Adoro o brinde. Olha a figurinha. E pacotinho de figurinha. Pô, isso era muito bom. Essa você ganhou a figurinha número 1. A linguagem. Ficou muito legal. A linguagem é isso, uma língua enorme, cheia de baba, contaminando a todo mundo. Correto? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, eu agradeço a presença, estou honrado com a presença do Ricardo, uma pessoa muito importante. E ficamos por aqui. Saudações lacanianas a todos.